Queridos, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias. Você que trouxe em Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Verso 12. Na palavra que o Senhor confiou ao nosso coração nesta noite, ouça, acompanhe com os olhos, mas permita que o teu coração seja movido pelo Espírito, porque Ele quer falar conosco nesta noite. Estando Ele numa das cidades, Jesus, se Ele que é Jesus, estando Ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, se limpo. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isto, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Vamos falar com o Pai mais uma vez? É importante que você e eu entremos numa verdadeira comunhão com Deus. Esta é uma passada, esta é uma interação, esta é uma comunhão que é necessário que tenhamos desejo e fé. Senhor Deus, propomos no nosso coração estarmos na tua casa nesta noite. E aqui estamos, Senhor, com um único objetivo: servi-lo, adorá-lo e realizar aquilo que faz bem para a nossa alma, que é a tua vontade. Ó Deus amado, que a tua palavra seja agora bem servida ao nosso coração e ela venha, Jesus amado, límpida, que ela alcance o nosso coração devidamente e que nós estejamos agora como oferecendo a Ti o nosso ser diante da Tua presença. Pai querido, dá a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre um ponto fundamental, que é a coragem, a intrepidez, a ousadia espiritual. Não estou falando de coragem humana, não vou falar de ousadia humana, mas vou falar da intrepidez que nos leva a estar diante de Deus devidamente. Há muitos níveis de coragem. Meu filho mesmo foi este final de semana no Pantanal, e ele contou ali que numa fazenda, quando foram assistir os pantaneiros, havia um capataz que
que era o homem bravo, o homem que coordenava toda a fazenda, o homem valente, representante ali do fazendeiro, e ele precisava extrair um dente. Mas quando ele chegou diante do dentista, a valentia dele acabou. Ele não teve a coragem de se colocar à disposição. As coisas de Deus também precisam ter coragem para se apresentar diante dele, para corresponder à vontade que ele vai expressar, que ele expressa. Então isso tudo a palavra de Deus vai trazendo com muita força, para que o nosso coração venha receber as informações devidas e que nós tenhamos o conhecimento pessoal de Deus necessário para que possamos assim nos aproximar dele. Parece que uma das mais dificultosas ações que como seres humanos nós temos é a dúvida. É a dúvida sobre o que Deus realmente tem para mim, e se eu sou merecedor disso, e como que Ele vai realizar estas coisas. De repente a pessoa tem dúvida da bondade de Deus, se Deus realmente fará aquilo que eu estou necessitado, mesmo não merecendo. Então existem muitos empecilhos à nossa vida espiritual, para que nós possamos nos aproximar dele. E a resposta de Deus é a sua bondade, estampada nas Escrituras. Mas para isso nós temos que ter esta coragem. Essa coragem espiritual advém de uma operação genuína do Espírito de Deus, para que nós devidamente possamos nos apresentar diante dele. Senão, ficaremos sempre enrolados no medo, na timidez, na covardia, nesse lugar onde se omite. E a Bíblia diz que as pessoas que não comparecem diante de Deus para ouvi-lo, para obedecê-lo, e que se enrolam numa covardia, numa timidez diante dele, de corresponder à sua vontade, a Bíblia fala que são medrosos. Interessante que ser medroso e ser tímido e ser covarde é um grave pecado diante de Deus. Tanto é que Apocalipse diz que, mais quanto aos medrosos, tímidos, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre. E fiquei pensando sobre isso, meu Pai do céu. A minha timidez em obedecer a Deus, a estar diante dele, a dúvida quanto à motivação de Deus, o que realmente Deus tem para mim, que é isso? Que coisa grave é esta que nos impede, que nos detém, que nos deixa realmente paralisados? O medo, a covardia, ela realmente petrifica a pessoa. Mas o que Jesus nos conta na orientação para vencermos este limite? Ele diz, fazendo uma pergunta: por que sois tímidos? Marcos 4,40. Por quê? Ainda não tendes fé? Na verdade, Jesus sempre está buscando pescar a nossa fé. Jesus sempre está esperando uma ação correspondente à sua palavra, que nos vá ao encontro deste Deus Todo-Poderoso. E em todo momento, Jesus, quando esteve na terra, ele lançou este anzol, que são perguntas, que são afirmações, para que as pessoas fossem atraídas a ele, viessem a ele. E Jesus sempre está dizendo:
como por exemplo: crês tu no Filho do Homem? Crês que eu posso fazer isso? São frases que ele frequentemente usava, e ele continua usando o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Ele continua operando sobre a face da terra para trazer e para mexer na nossa interioridade, para que nós nos apresentamos a Ele com fé. E a Bíblia apresenta muitos exemplos de homens e mulheres que conseguiram penetrar na intimidade, no coração de Deus, e conheceram a bondade de Deus, descortinando o caminho da fé. Este texto que lemos nos conta uma história muito interessante, embora curto, mas de uma importância grande, visto que ele se encontra tanto em Mateus como Marcos e Lucas. 3 evangelhos falam deste acontecimento. Alguém me perguntou tempo atrás por que determinados acontecimentos são registrados por vários evangelistas. Eu disse por causa da importância deste acontecimento. Aqui a Bíblia nos conta sobre um homem cheio de lepra, completamente tomado pela lepra, carcomido pela lepra. Esse homem, ele está no estado avançado. É isso que a Bíblia indica. Então eu posso imaginar um homem leproso no estado avançado. Ele tem suas pontas, seus dedos comidos, a lepra vai comendo, nariz, orelha, todos esses pontos, boca. Então deve ser um homem assim. Está, diz o texto, apenas cheio de lepra. E esse homem cheio, então, de toda a condição, de toda a possibilidade de não se relacionar com ninguém. Porque tanto no Antigo Testamento como nas leis que o mundo estava estabelecido naquela época com relação aos leprosos, o leproso não podia viver em comunidade. Ele era realmente achovalhado, ele era eliminado, ele era tirado. Ele em si, na manifestação da sua doença, era temido, porque como que poderia se relacionar a alguém que contaminaria outras pessoas com a mesma doença? Esse homem era um homem perigoso, então ele deveria andar em lugares ermos. A bondade para ele era não tirar a sua vida. Ele deveria andar então pelos vales, pelos lugares abandonados, desertos. E ele estava então atingido por um entendimento que ele era um amaldiçoado. Então, quando as pessoas viam um leproso, dificilmente tinham dó do leproso. O entendimento espiritual era o seguinte: ele tem isso porque ele merece isso. Ele tem isso porque Deus quis que ele tivesse isso. Então entra aqui também a questão do destino. As pessoas pensavam assim. E essa é uma pergunta muito interessante até para nós nos dias de hoje. Por quê? Eu tenho um livro muito antigo que diz assim: o porquê do sofrimento. Eu então aplico a este homem, por que ele foi atingido por aquela lepra, estava ali sofrendo, naquele nível de dor, naquele nível de desamparo. Mas Jesus, queridos, aqui, Jesus, ele, quando você olha Jesus da Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver a vontade de Deus em pessoa. Você vai ver exatamente como Deus age, como Deus pensa. Verás como Deus agia, como Deus age no presente, no tempo de Jesus, e também pode alçar o entendimento sobre o futuro, como Deus age. Então, quando eu estou olhando aqui nesse texto,
eu vejo esse homem que, com uma coragem fora de todo a comparação, de todo o limite, ele entra nesta cidade, ele entra no meio da população, corajosamente, ousadamente, com grande intrepidez. Ele entra e diz o texto aqui que ele vê Jesus. Foi ali com esse objetivo. Seus olhos são abertos, ele vê Jesus. Ele está cheio de lepra. Ele consegue chegar próximo de Jesus, que não era tarefa fácil e muito difícil que conseguia. Provavelmente a multidão apartou-se para que ele chegasse, e ele correu assim, teve uma grande oportunidade de não ser barrado, mas ele vai e cai com o rosto em terra. Quando eu li esse texto em casa, eu fiquei pensando na questão do rosto em terra mesmo. Pôr a testa, o nariz, a boca na terra, ele pôs. E ali, com o rosto em terra, ele suplicou, talvez comendo pó. Ele começou a falar, e o rosto estava em terra, e ele suplicava, tirava do íntimo do seu coração, e o que ele dizia: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me. Aonde te tirou esta frase? Que percepção de conhecimento e de entendimento é este que veio no coração deste homem morador do deserto? De poder dizer, de poder entender ali, vendo a pessoa daquele homem, que Jesus não era uma pessoa que chamava atenção por aparência, nem uma pessoa que chamava, que tinha uma atração por outra coisa. Ele viu o Salvador. Então ele disse: eu sei que o Senhor tem desejos, eu sei que o Senhor pode e quer. Então, se tu quiseres, bem podes tornar-me limpo. E diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão, colocou a mão sobre ele e disse: eu quero. Eu fiquei nesse eu quero aqui. Se quiseres, e Jesus disse: eu quero. Eu estou assim. Se quiseres, e Jesus disse: eu quero. Ele descortinou do coração de Jesus, do coração de Deus, uma verdade assombrosa, uma verdade maravilhosa. Esta verdade diz o seguinte: Jesus e Deus quer. Pensa nisso. Pensa nisso. Esse entendimento da bondade de Deus, estar disposto agora a receber esta informação. Eu quero. Então, em base a isso, eu quero ministrar ao teu coração nesta noite como cultivar a ousadia espiritual. Vamos aprender com este leproso e vamos semear isto no nosso coração, que é coragem. Fala para o seu irmão: coragem. Coragem. Eu sei que você está aqui não é por causa da minha pessoa. Se você está aqui por causa de outra intenção, você não está buscando verdadeiramente. Outro dia eu vi uma pessoa empolgada com um pregador, e a pessoa me dizia assim: nossa, pastor, mas ele é isso, ele é aquilo outro. Eu fiquei pensando assim. Pensei no meu coração, não falei nada para ele, mas eu pensei: ele não está tendo uma impressão correta, porque verdadeiramente, nós somos abençoados quando a gente consegue encontrar Jesus. O nosso objetivo como pregadores, e o meu objetivo como pastor, não é mostrar a minha erudição ou mostrar a minha capacidade. Eu quero que você tenha um encontro com esse Jesus aqui, esse Jesus da palavra.
Então eu quero que você saia daqui, e o meu objetivo é esse, empolgado com Jesus. Empolgado com Jesus. Isto é, animado com Jesus e corajoso para poder se apresentar diante de Deus. Então o primeiro ponto que Deus quer tratar conosco é eliminar os nossos temores. Então eu lhe digo, elimine os seus temores. Venha diante de Deus como você está. A Bíblia conta de um chefe da sinagoga, um religioso chamado Jairo, provavelmente um perseguidor de Jesus, uma pessoa que contrariava aquilo que Jesus falava, provavelmente, eu não sei, mas eu só sei que ele esteve envolvido numa situação irremediável. Sua filha estava à morte. Então nesse último desespero, ato de desespero, ele vai procurar a única pessoa que ele sabe que pode resolver isso e que está resolvendo isso. Então ele chega e a filha está horrivelmente enferma e ele vai falando com Jesus e alguém fala para ele assim: não incomode mais o mestre, ela faleceu. E Jesus vira para ele e fala: crê somente, não tenha medo, creia somente, não tenha medo, creia somente. O que Jesus está falando? Apesar de tudo, venha pensamento que vier na tua mente, não tenha medo, creia somente, continue crendo. Continue crendo desde o momento que você se comunicou comigo. E continue crendo até o momento que o Pai lhe concederá aquilo que você pede. Continue crendo. Continue crendo. A dúvida vai vir como um passarinho. Você espanta o passarinho, não deixa ele pousar. Espanta, continue crendo. Continue confessando a palavra de Deus. Em 1994, pastoreei a segunda igreja presbiteriana renovada de Anápolis. Uma igreja, é a segunda igreja, mas é como esta aqui, porque era a igreja principal da renovada na cidade, a igreja central. E ali nós tínhamos, se não me engano, numa terça-feira, um trabalho de libertação, um trabalho de corrente. Nós fazíamos isso naquela época. E apareceu ali um mecânico, filho de uma irmã lá da igreja, uma irmã, membro da igreja, e o moço não era, mas ele apareceu ali numa das noites. E de repente ele começou a frequentar as noites de terça. Todas as terças ele estava ali presente. E uma das terças-feiras ele chegou para mim e falou: pastor, eu ouvi a tua palavra desde a primeira vez e eu estou com um problema gravíssimo. Eu falei: qual é, meu filho? Ele disse: eu tinha um carro e tudo que eu tinha era aquele carro, e me roubaram o carro. Não tinha seguro, não tinha nada, e já faz um ano. Mas conforme o senhor falou que eu devo crer e que Deus é bondoso, então eu creio, e Deus vai devolver o meu carro. Eu me gelei todo, porque essas questões são individuais. Eu falei para ele: você crê, querido? Ele falou: creio, e já só estou esperando Deus trazer o meu carro. Eu falei: faz quanto tempo mesmo? Ele falou: um ano. Um ano. E ele continuou crendo. Chegou numa das noites, ele veio confessando a vitória. Veio numa alegria, querido, se dizendo e dando testemunho, falando o seguinte: uma pessoa me ligou nesta semana, depois de um ano, e disse: o teu carro está em determinado local. Ele foi lá buscar. Glória a Jesus.
Aleluia. O que isso significa? Significa absolutamente que esse homem decidiu jogar fora todo o medo que o impedia de aproximar-se de Deus. Então a primeira lição agora é esta: elimine todo o medo, retire todo o medo que está sobre a sua vida. Como cultivar a ousadia espiritual? Em segundo lugar, experimente, confie no perdão de Deus. Queridos, o principal que nos rouba, que retira de nós a coragem de se aproximar diante de Deus, na verdade é o nosso pecado, a nossa condição. E a gente muitas vezes recebe uma comunicação dentro do coração, diz o seguinte: você não merece, olha o que você está fazendo, você não merece. É Satanás que fala isso. Você não merece nada da bondade de Deus, porque você está neste estado. Eu quero lhe mostrar um caminho, uma grande arma contra esta condenação. E este caminho e esta arma é o sangue de Jesus Cristo. Fala comigo: o sangue de Jesus. Eu vou ler um texto e você vai despertar no teu coração agora para se apropriar destas verdades que estão fundamentais. É importante nós entendermos que a melhor coisa que eu possa ter não é um sinal, mas o que eu posso ter de maior valor é o entendimento da palavra, que me dará um subsídio para vencer muitos limites. Por isso é importante nós nos atermos à palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz sobre esta questão do direito que nós temos com relação à aproximação de Deus e vencendo a condenação que está sobre nós. Diz Hebreus no capítulo 10, de 19 a 23. Olha o que diz a palavra: tendo, pois, irmãos. Só quem está falando? Pedro. Quem foi Pedro? Foi um apóstolo, verdadeiro apóstolo, não um falso apóstolo. Quem foi Pedro? Foi um homem que teve desvios na sua vida. Foi um homem que fez algo semelhante a Judas. Ele traiu Jesus e poderia ter estado e ter tido o mesmo curso que Judas teve. Ele poderia estar enforcado com o seu colega de apostolado, mas ele teve uma reação diferente de Judas. Ele teve uma percepção da bondade de Deus, e aqui ele tem autoridade para falar, porque ele vivenciou isso. Então ele diz: olha, tendo, pois, irmãos, falando para todos nós, coragem, ousadia, tenha coragem, tenha ousadia, para entrarmos no santíssimo lugar, isto é, para entrarmos diante do trono de Deus, da presença de Deus. E ele diz: pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, através do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos a Ele com um coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos a inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que fez a promessa. O que ele está dizendo? Você tem um sumo sacerdote, você tem alguém que você pode saber que ele está entre Deus e os homens. Então você tem que ter confiança. Venha, queridos, venham. É a palavra de Deus que está nos dizendo: venha. Quantas são as dificuldades, quanto problema nós temos no coração, quantos problemas nós temos da má consciência normal de um homem. Ela pesa diante do seu pecado, do seu adultério, da sua fornicação, diante das palavras mal colocadas, maldosas.
A consciência fala, se você tem a sua consciência fragilizada, a Bíblia diz: se achegue pelo caminho que foi aberto, que é através do sangue de Jesus. Jesus abriu o caminho no coração de Deus, e venha com uma fé inabalável, uma confiança na nossa esperança. Por quê? Se Deus fez a promessa, Ele é fiel. Isto é algo que nós temos que entender. A condenação é um dos principais empecilhos da fé. Uma pessoa debaixo de condenação, ela fica perturbada, ela não consegue olhar direito, ela não consegue orar, ela não consegue se manter, ela não consegue nem olhar direito, porque a condenação, queridos, é uma ação maligna que nos leva ao que? A timidez. Por que a gente está tímido? Porque está algo mal no coração, porque aquilo não está vendo. Então há algo que precisa ser resolvido. Deus quer resolver os nossos problemas. Quantos podem dizer amém, Jesus? Amém. E o tão importante é acreditar: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Deus quer nos dar esta oportunidade hoje, nesta noite, e Ele está nos dando esta oportunidade de apresentarmos diante dEle, mesmo com os nossos erros, com esta grande oportunidade de conhecer a misericórdia do Senhor na nossa vida. O sangue de Jesus é o caminho para nós nos apresentarmos diante de Deus. O que Deus quer ver? O que Deus quer fazer? Ele quer uma vida totalmente curada. Ele quer uma vida totalmente salva. Ele quer uma vida totalmente liberta. Ele pode fazer isso, mas nós é que nos apresentamos diante dele. Fala comigo: eu me apresento nesta noite diante de Deus. Em terceiro lugar, conheça e experimente a bondade de Deus. Eu não entendo isso. A minha bondade tem um limite. A tua bondade tem um limite? Há um limite para a tua bondade. Você suporta até quando? A Bíblia diz que Deus, Ele é bondoso, e a sua bondade, na sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. É interessante, porque nós, como povo de Deus, nós muitas vezes somos medrosos, cheios de dúvidas sobre a motivação de Deus. E uma vez que Moisés se aproximou de Deus e pediu que Deus mostrasse, se revelasse, então o Senhor respondeu assim: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, e terei misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Porque Deus mostrou a sua bondade e não outra face do seu caráter. É justamente porque eu disse ao princípio: nós estamos medrosos, achamos muitas vezes, o povo acha que Deus não vai corresponder. Queridos, isto é algo tremendo, mas nós precisamos entender o seguinte. Fala comigo: Deus é bondoso. Deus é bondoso. Mas não se está diante dele como nós queremos. Nós não vamos provar a bondade dele carregados de pecado, no sentido de não abandonarmos isso. Olha o que diz a Bíblia: deixando, pois, toda a malícia. Se temos malícia, a Bíblia fala: para você se aproximar de Deus, deixa a malícia. Todo o engano, para você se aproximar de Deus, deixa o engano. E fingimentos, para que possamos nos aproximar de Deus, deixemos os fingimentos. E invejas, para que possamos nos aproximar de Deus, deixemos as invejas. Toda maledicência, para que possamos nos aproximar de Deus, deixemos maledicência. Malícia, engano, fingimentos, invejas, maledicência.
isso, eu posso deixar isso. Eu tenho orado a Deus para que Deus opere no meu ser o verdadeiro arrependimento. De vez em quando eu me sinto coisas ruins. Eu coloco diante de Deus a pessoa, oro sobre aquela pessoa e falo: Deus, me livra desses sentimentos ruins. Mas eu sei que só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu aprendi que eu devo me aproximar de Deus como eu estou, não enganosamente, nem falsamente, nem maliciosamente, nem representando, mas eu estou sentindo isso. Tira isso de mim, eu não quero isso. Queridos, quanta malícia, engano, fingimentos, invejas, maledicências o ser humano tem sentido. Mas Deus está nos dizendo que pela sua bondade Ele pode nos libertar. Fala comigo: Deus pode me libertar. O que diz a Bíblia? Desejai como meninos recém-nascidos. Deus, olha como que a palavra, Ele fala assim: você deve desejar a minha bondade, você deve desejar a minha operação, como uma criança que recém-nascida deseja o leite materno. Eu me lembro como se fosse hoje, quando Israel nasceu, e nós estávamos no quarto, eu e um outro pastor amigo, e vimos a criança ali, lá naquela espelhinho, e daqui a pouco eles trouxeram ele gritando, chorando, gritando, e de repente colocou a criança ali no seio da mãe, já saiu leite. Como é que sai o leite? Que antes não tinha leite, depois nasce o leite. Também já saiu leite. E ele teve uma alimentação prazerosa naquele exato momento. Não tinha, passou a ter. E a criança desejou profundamente algo que ela não conhecia, mas desejou. Olha que coisa interessante o que a Bíblia está falando, que nós temos que ser assim como uma criança, desejar ardentemente, porque o leite vai sair. Diga amém, Jesus. A Bíblia fala do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Suficiente. A ideia de todo-suficiente é o Deus que dá o alimento a todos os que creem, a todos que são seus filhos. A ideia é de dar mamar mesmo. A ideia é das crianças que são amamentadas. Um Deus que é suficiente para corresponder. Nós sabemos hoje, pela ciência, que o leite materno, ele é suficiente para dar vigor necessário para aquela criancinha. E olha o que diz a palavra de Deus: Deus nos dá o puro leite espiritual, a fim de por ele nós possamos crescer para a salvação. Eu parei de dizer, eu te pergunto: você é salvo? Pergunta para o senhor: você é salvo? Queridos, nós somos salvos? Sim ou não? Alguém de Curitiba entrou na internet. Eu não gosto de ficar falando no Face, aquele negócio do Face eu não gosto de ficar falando, as conversinhas assim. E a pessoa perguntou assim, queria conversar, mas não sabia o que falar. Daí ela perguntou assim: aí é Kate? Eu respondi sim ou não. Não sei se ela entendeu. Sim ou não, entendeu que eu queria conversar comigo. Mas sim ou não? Uma coisa muito interessante é que se eu sou salvo, e salvação no estado, eu correspondo a Deus. Se eu sou salvo, eu tenho desejo das coisas de Deus. Se eu sou salvo, eu tenho que desenvolver a minha salvação. O que você está fazendo aqui? Recebendo o leite espiritual para que haja desenvolvimento.
porque religiosidade, você pode ser uma religiosa perfeita e não ser salva, e estar em fel de amargura e em grande perturbação. Mas se de coração eu me aproximo de Deus e descubro esse caminho, e eu preciso crescer para a salvação. Fala comigo, eu preciso crescer para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Quantos aqui tem provado que o Senhor é bom? Levante a sua mão, diga amém, Jesus. Ele é bom. Há uma chance, há uma possibilidade, sempre há uma saída. Nós temos que retornar sim. Retornar sim. Uma vez eu estava viajando e eu estava indo para Porto Velho de carro e entrei num posto. Aquela velha história do nosso presbítero aqui, João, falando sobre a questão de que caminho eu estou seguindo, né? Se é para cá ou para lá. E quando eu saí do posto eu falei, é para lá. O Gabriel falou, não pai, é para cá. Eu disse, você não sabe de nada, é para lá. E fui. Andei uns 50 quilômetros. Daí eu vi que eu estava voltando. E eu até tinha apostado com ele R$100. Eu não paguei ainda. Vamos descontar de tudo que você está devendo para mim, a gente faz um bom negócio. Mas queridos, que coisa impressionante essa questão da gente errar. Nós temos que acertar, provar e vede que o Senhor é bom. Se aproxime de Deus, mas venha reconhecendo e aberto diante de Deus. É uma coisa tão importante. Alguém disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Diz que para nós servirmos devidamente a Deus, não dá para você colocar o seu plano diante de Deus e falar, Senhor, assina embaixo. Estou a servir a Ele. Nem é outra coisa senão você dá uma carta em branco para Deus. Papel em branco. Assinada. José assina. Dá para Deus falar. Escreve o que o Senhor quiser. Será que Deus, você tem coragem de fazer isso? Alguém uma vez estava orando, e orando por missionários, e falando, Senhor, envia missionários. Aí Deus falou, você, o quê? Deus, queridos, Ele é aquele que espera que nós tenhamos esta capacidade de nos entregar totalmente nas suas mãos. Eu quero, mas que seja assim. Não vai dar certo. Mas isso é provado. Mas entrega uma carta em branco para ele, para você, e fala, Senhor, escreve aquilo que eu faço, orienta a minha caminhada. Eu estou assinando embaixo, antecipadamente. Então a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Felizes, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Salmo 34, verso 4. Uma experiência tremenda. Em quarto lugar, busque e experimente a ousadia do Espírito Santo. Queridos, escute bem o que eu estou falando. Escute bem o que eu estou falando, que eu estou falando exatamente a palavra de Deus. Nós ministramos, não sei se foi no domingo passado, sobre a covardia dos apóstolos diante da morte de Jesus. Ali não tinha nenhum corajoso, não. Ali estavam todos quebrados, todos enfraquecidos, todos amargurados, todos escondidos. É este o povo que seguiu Jesus até o último momento. Não havia mais nada de bom. Aí Jesus se encontra com eles. Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito. Chega para eles, para esse povo, e diz, vão por todo mundo, pegue o Evangelho a toda criatura. Acho que esse cara é assustadíssimo. Aí Jesus disse assim,
Só que faz uma coisa: fique em Jerusalém, fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo, nunca mais houve temor, medo. Eles foram martirizados, eles foram machucados, eles foram açoitados, eles foram perseguidos. Há um momento tão importante, tão sério diante da igreja, que eles tinham que tomar uma decisão diante de um cerco de perseguição. Diz a Bíblia que eles estavam ali para tomar uma decisão, e eles reuniram-se ali, e aí eles falaram o seguinte, trouxeram a resposta e disseram: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, olha como que Deus se agradou dessa oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Qual é o segredo? Esquece um pouco você. Perceba que essas oposições têm como fundamental objetivo te paralisar espiritualmente. Creia em Deus e diz: Senhor, me dá coragem. Não é fácil ter coragem para vir à casa de Deus. Não é fácil ter coragem, é difícil. São poucos os corajosos que vêm ser ministrados na terça-feira, ou que vêm em reunião de casais. É difícil ter coragem para entregar o dízimo. É difícil ter coragem. Eu sei disso. Ser fiel mesmo. E tudo isso envolve a questão da covardia. Mas em que a palavra de Deus está nos orientando? Peça coragem a Deus. Fala para o seu irmão, peça coragem a Deus. Queridos, não tem saída. O que eu estou falando aqui não é simplesmente para te pressionar, não. Eu estou falando uma verdade. Todos nós somos responsáveis. Alguém pode dizer assim: pastor, pode dizer assim: olha, aquela igreja está indo bem, a igreja não está indo bem, aquilo pode acontecer o que for, a obra de Deus vai bem. Fala comigo: a obra de Deus vai bem. Eu estava orando, eu falei aqui, e orando a Deus, e Deus falou comigo algo importante. Deus falou: você não está vendo, mas eu estou operando. Queridos, Deus está operando. Fala comigo: Deus está operando. Deus está operando. Aleluia, Deus está operando. Então eu quero dizer para você que a paternidade de Deus é o melhor lugar do mundo. Se existe um lugar mais agradável, é nos braços de Deus. Sabe quando eu me coloco no braço de Deus? Quando você se coloca, quando você deixa de olhar as circunstâncias exteriores, liga o seu coração a Deus e diz: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Se posicione, coloca-se aos braços de Deus e diz: Senhor, tu és a minha força, tu és a minha segurança, tu és o Deus em quem confio. Isto é algo tremendo. O Senhor é a minha confiança. Então eu quero te aconselhar nesta noite a fazer como este leproso, este homem que não tinha o mínimo de informação que você tem. Você é muito mais sabido do que ele. Você tem muitas informações. A questão nossa é: aonde está o meu desejo? Esse moço, esse leproso, diz a Bíblia que ele viu Jesus. Você fala: mas pastor, Jesus estava presente. Era mais difícil ver o Salvador naquele homem do que ver o Salvador hoje espiritualmente. O Espírito de Cristo hoje faz um trabalho de convencimento
fabuloso. Aí eu não consigo, se preocupe. Eu estou andando, vacilando já há tantos anos, se preocupe com isso. A coisa é mais séria do que você imagina. Queridos, veja o Salvador, isto é, veja aquele único que pode realmente resgatar-nos e salvar a nossa alma. Veja o Salvador, e ele viu o Salvador, e o que ele fez? Ele prostrou-se com o rosto em terra, ele se humilhou. Ele se humilhou. O que é humilhar? É tirar o eu. Fala: Senhor, eu não vou mais fazer a minha vontade. Aí você diz: eu não vou fazer a minha vontade. Deus não vai interferir da tua decisão, mas as nossas decisões hoje garantem o futuro nosso de amanhã. Diga comigo: a minha decisão hoje vai determinar o meu futuro. Suplicou-lhe. Queridos, suplicar é mais do que pedir, é pedir aqui de dentro. Nós estamos vivendo num momento de final dos tempos. Você está percebendo isso? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz: o amor se esfriará de quase todos. Vai esfriar o teu amor? Fala para mim, você é que vai decidir. Você está no todos ou no quase? Você já percebeu como as pessoas se esfriam? Estão caminhando, daqui a pouco acontece alguma coisa que desagrada, outra coisa vai se deteriorando por dentro, vai esfriando, e aí a gente pensa: mas o culpado é aquele outro. Não adianta, o problema é meu. É igual, se eu estou vivendo um momento de dificuldade, o problema é meu. Queridos, o problema suplicou-lhe. Então é necessário a gente ter um vigor maior nos dias que nós estamos vivendo. Forçar mesmo a barra. Eu não tenho vontade de ir, mas eu vou. Eu não tenho vontade de fazer, mas eu faço. Queridos, é necessário suplicar, e suplicar é este comportamento de decisão que se é oferecido pelos lábios, que faz a gente tirar do íntimo do nosso coração. E esse homem aqui, esse leproso, me ensina dizendo, ele falando a Jesus: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Por lei era proibido a aproximação do homem, e era proibido alguém se aproximar dele. A lei dizia para aquele homem: você está ilegal quando se aproxima de alguém. E a lei dizia para aquele que está recebendo a aproximação, dizendo: você não pode se aproximar dessa pessoa. O que eu faço quando as forças contrárias, até a legalidade, querem me impedir de me aproximar de Jesus? Quem sabe você tem sentido legalidades da sua própria vida, forças, quantas forças, sentimentos, teu sentimento, teu desejo carnal é aquilo. Uma vez eu vi um senhor que fora muito crente a vida toda e teve um deslize, teve um adultério, nunca tinha tido. E ele chorava como uma criança e dizia: eu não dou conta. Eu não dou conta largar dessa mulher. Paixão. Eu disse: eu sei que eu estou errado, mas eu não dou conta. Ficou ali naquela adversidade terrível e deve estar até hoje. Mas, queridos, nós podemos dizer: eu prefiro Jesus. Fala comigo: eu prefiro Jesus. Jesus tem tudo o que eu preciso, melhor do que eu posso imaginar.
Então aquele leproso falou assim: Senhor, se tu quiseres. Ele tirou isso, ele tirou isso, ele tirou isso. E Jesus então põe a mão sobre ele. Quebra também todos os limites da legalidade. Põe a mão sobre ele e disse: eu quero ser limpo. Talvez esse seja um dos maiores milagres que Jesus realizou. O que diz a Bíblia é que imediatamente, sabe o que é imediatamente? Imediatamente quer dizer o seguinte: se os dedos estavam carcomidos, voltaram ao normal, nariz, orelha, tudo voltou. Porque ele descobriu isso. Eu quero concluir essa palavra agora te fazendo uma pergunta. Você quer que Deus responda o quê? Você fez um plano, escolheu e pede para Deus assinar embaixo? O que Deus tem a ver com a tua caminhada? Às vezes só força uma palavra de Deus, mas as circunstâncias estão dizendo: está tudo errado, não é a vontade. O que eu faço? Eu te dou um conselho nesta noite. É o conselho da real e completa restauração. Tudo que o diabo comeu na sua vida, ele vai ter que restituir no nome de Jesus. É você simplesmente quebrar todas as cordas. Eu vou falar uma coisa que talvez eu nunca tenha falado. Não me lembro de ter falado. Eu só estou firme com Jesus e no ministério, principalmente no ministério, que eu cortei todas as cordas. Eu cortei todas as cordas. Não tenho ligação nenhuma. Eu cortei do meu sangue, eu dei o sangue libanês, a questão dos negócios para mim, ministério, eu cortei. Eu cortei tudo que poderia me trazer de volta para fora do ministério. Que eu fui percebendo, eu cortei. Eu joguei fora, fui jogando, continuo jogando muita coisa fora. Para andar firme com Jesus, ou você joga tudo fora, o que não presta, e coloca diante de Deus a sua vida, ou você não vai morar com Jesus no céu. Pastor, essa palavra é uma palavra de confronto, não é uma palavra de ânimo. Fala comigo, fala do seu ânimo, Mantinho. O que você tem para entregar nesta noite? Eu quero fazer um apelo. O que você tem para entregar nesta noite? Hein? Pastor, o que eu tenho para entregar? Eu sei. Você que sabe. Você já perdoou aquela pessoa? Quem sabe você tem um vício de cigarro, vício de drogas. Pastor, eu não consigo libertar do vício, porque você ama o vício. O vício te leva para o inferno. Você acha que é coisa simples? Não é. Pastor, eu preciso legalizar a minha vida. Legalize a sua vida. Legalize a sua relação matrimonial. Ah, eu estou tendo esse problema no meu namoro. Para com isso agora. Sexo é para o casamento. Isso te deixa fraco e te destrói, te leva a muitos problemas. Outros. Pastor, mas isso aqui não é bom falar sobre isso. É bom falar assim: eu não vou morrer com o teu sangue. Eu não vou morrer com o teu sangue. Eu tenho que falar essas coisas. Ah, pastor, mas ninguém está sabendo. Deus está sabendo. E está travada a tua vida. Está travada a vida por causa do pecado. Eu não vou ficar não. Um dia, eu já contei isso aí, o Gabriel, não sei se foi o Gabriel, o Israel sonhou na madrugada. Nós dormíamos no mesmo quarto por causa do ar-condicionado. Só tinha o ar-condicionado no quarto. Nós dormíamos em Cuiabá. Daí contou que ele teve um sonho que a Ilma, que tinha tido um arrebatamento.
Quantos vão subir com Jesus no arrebatamento? Levanta a mão, diga amém, Jesus. Sou eu que estava tendo um arrebatamento, de madrugada acordou gritando, falou: pai, eu sonhei que tinha um arrebatamento. E eu falei: eu subi? Ele disse: não. Não, filho, pai, o senhor não subiu. Eu não tenho cor fechada aí, porque está tudo escuro. Eu falei assim: você subiu? Ele falou: pai, eu não subi. Teu irmão subiu? Ele falou: não, meu irmão também não subiu. E tua mãe subiu? Ele disse: também não. Eu falei: filho, pode dormir que não é de Deus. Jesus vai vir buscar as coisas. Você vai subir? Você vai estar preparado naquele exato momento? Vamos colocar. Se você não estiver disposto a entregar tudo, escuta comigo, tudo. É importante esse momento que não sair. A Bíblia diz, escuta bem isso: se alguém vem a mim e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Se você não tirar fora tudo que atrapalha, você não pode ser meu discípulo. Feche os teus olhos. Eu não estou aqui para acusar ninguém.